Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje nós vamos falar então um assunto novo que tá lá no capítulo 7 do nosso livro, tá bom? Hoje é a aula 13. E nós vamos falar então sobre campo magnético. Vamos começar então por onde, né, e quando que surgiu esse assunto de campo magnético, né? Quando que foi descoberto? Então, por volta de 6 séculos antes de Cristo, lá na Grécia, né, muita coisa surgiu lá na Grécia. Na região de Magnésia, né, era uma região, uma cidade de lá, e por isso que vem o termo de magnetismo, eles descobriram uma pedra que eles chamaram então de magnetita, né, que é o quê? Um ímã natural. E esse ímã natural, ele nada mais é, então, do que o óxido de ferro, né, que é o Fe3O4, tá bom? Vou mostrar aqui uma figura para vocês. Tá lá no livro mesmo. Mas, enfim, né, nós temos aqui, então, um óxido de ferro, né, que é um ímã natural, e ele atraindo aqui o clípse, tá bom? Então, eles descobriram e, a partir de então, começou um certo interesse, né, por que atraíam. Passado muito tempo, lá pelo século X, os chineses conseguiram, então, descobrir uma forma de magnetizar, né, alguns objetos. Então, o que eles faziam? Eles conseguiam imantar, né, na verdade, que chama, alguns objetos. Como que eles faziam isso? Era um processo bem simples e eles pegavam uma pedra de magnetita, né, que é o óxido de ferro, e eles esfregavam em um corpo de ferro, né, sempre no único sentido, e isso conseguia imantar alguns objetos, tá bom? Alguns pedaços de ferro. E então, quais são as características, né, básicas dos ímãs? Os ímãs, eles podem atrair ferro ou aço, tá bom? Quando confeccionados, então, a gente hoje em dia, né, a gente consegue confeccionar ímãs de diversos tamanhos, tipos, enfim. Como que eles são confeccionados hoje em dia, né? Com ligas contendo ferro, níquel e cobalto, tá bom? E aí esses ímãs, eles conseguem atrair ferro e aço. Eu trouxe até aqui para vocês, né, um exemplozinho desses iminhos de geladeira que a gente encontra aqui, né, que a gente pega. E aí aqui, né, como nós podemos ver, a agulha não cai, tá bom? Ela fica presa aí no ímã. Bom, em contato com limalha de ferro, né, o que é limalha de ferro? Eu não sei se vocês já viram, mas é como se fosse vários pozinhos, né, mesmo de ferro. Nós conseguimos perceber, então, um acúmulo em dois locais desses ímãs, né, nos dois extremos, ou seja, nós percebemos dois polos dos ímãs. O que são esses polos? Eles são, então, a região onde a ação magnética nela vai ser mais acentuada, ela vai ser mais percebida, tá bom? E aí, então, vamos falar um pouquinho sobre a polaridade dos ímãs. Imaginem, então, aqui que é a Terra, né? Aqui é a nossa Terra. Aqui nós temos o norte geográfico e o sul geográfico. Vocês que estão estudando mais aí vão lembrar mais que eu. E se nós formos analisar, nós temos, então, aqui o polo sul magnético terrestre e o polo norte magnético terrestre. Se nós soltarmos um ímã, ele vai se alinhar, então, com essa direção norte-sul geográfica da Terra, tá bom? Então, a partir disso, então, nós definimos polo sul e norte dos ímãs, tá bom? E temos, então, dois fatos muito importantes sobre os ímãs, né? O primeiro, que é um princípio que a gente conhece muito, né, na física, que é o princípio da atração e repulsão magnética. Agora, o que diz? Diz que polos magnéticos de mesma polaridade se repelem, ou seja, iguais se repelem, e polos magnéticos de polaridades contrárias, ou seja, né, diferentes aqui, se atraem. E daí a gente vem então, né, com aquela famosa frase, os opostos se atraem. Essa frase, gente, pode ou não dar certo para relacionamentos, né? Mas para a física ela sempre estará correta. Então os opostos se atraem, tá bom? E aí aqui eu coloquei dois exemplos para nós. Imaginem aqui, né, dois ímãs, um do lado do outro. E aí nós temos aqui o polo sul, esqueci de colocar o N aqui de rosa, e o polo norte, certo? Como nós temos então o polo sul, aliás, o polo sul aqui e o norte
um perto do outro, eles vão fazer o quê? Se atrair, né? Diferentes se atraem. E agora aqui, se nós pegarmos esse ímã aqui e virar ele, né? Nós vamos ter então os dois polos sul perto, né? Próximos. E o que vai acontecer então? Nós temos a repulsão. Deixa eu anotar aqui. Certo? Então, iguais se repelem, diferentes, opostos se atraem. Vamos continuar aqui então? Opa, acertei o celular. Então, gente, continuando aqui, né? O segundo fato muito importante desse assunto de hoje introdutório é que não vai existir nunca, jamais, em hipótese alguma, um ímã com apenas um polo, certo? Então, isso daqui não vai existir. Por quê, gente? Mesmo que nós dividirmos várias e várias vezes um ímã, instantaneamente vão surgir dois polos. E aí eu coloquei aqui um exemplo, e é de como é que fala? Alguns estudos, né, que também já foram realizados várias vezes e nunca conseguiu um ímã com um polo só. Então, imaginem aqui que nós temos um ímã grande, e aí nós vamos partir ele no meio. Se a gente partir ele exatamente aqui no meio, o que a gente ia pensar? Ah, esse aqui é só norte, esse aqui é só sul. Não. Instantaneamente, esse pedacinho de ímã, ele vai ter aqui um polo sul e um polo norte também. E esse de cá também, certo? E aí, imaginem, nesse momento aqui, a gente parte esse ímã. Ele tá partido aqui. Nós temos, então, o polo sul e o polo norte aqui, instantaneamente. O que vai acontecer com esses dois pedacinhos? Podem me responder aí no grupo, por favor. Sul e norte, o que vai acontecer? Eles vão se atrair ou repelir? E a gente continua no próximo vídeo, tá bom?